Dezembro é época de férias, de praia, piscina, de muito sol. Época também de redobrar os cuidados com a nossa pele. O Dezembro Laranja é uma campanha de conscientização e prevenção ao câncer de pele. Só para se ter uma ideia, no ano passado, a incidência dessa doença aumentou 25% aqui no Brasil. Hábitos simples e consultas frequentes com o dermatologista podem ajudar e muito a evitar essa doença. Veja só. Eu vim aqui então na clínica Acesso Saúde, que tem mais de 30 especialidades médicas e entre elas a de dermatologia. Consultas e exames são realizados aqui no mesmo local sem precisar se deslocar. E aproveitando que a gente está no Dezembro Laranja, vou conversar com o Dr. Allen. Tudo bem, doutor? Que é médico dermatologista e que vai conversar, explicar e dar mais informações para a gente, especialmente começando sobre a prevenção e os cuidados. Muita gente ainda não tem essa percepção, essa noção de que não usar protetor solar, se expor ao sol, pode causar doenças graves, inclusive o câncer, ou isso já melhorou nos últimos anos, doutor? Bom dia. Então, realmente, nos últimos anos, isso tem melhorado, graças a Deus, né? Quais são os principais cuidados que todo mundo tem que ter para evitar essa exposição exagerada ao sol e que isso pode ter como consequência lá na frente um desenvolvimento de um câncer, inclusive? Perfeito. Tem alguns fatores que a gente leva em conta. O primeiro deles é o horário de exposição. A maior incidência de raios solares que podem propiciar o câncer de pele no futuro é entre 10 da manhã e 3 da tarde. Então, a exposição solar nesses horários deve ser minimizada. E principalmente agora, em épocas de férias escolares, né, férias em geral, de preferência se expor antes das 10 horas ou após as 15 horas. O segundo fator é o uso do filtro solar. Não tem como falar em combate ao câncer de pele sem o uso do filtro solar. Todos os dias, mesmo em dias nublados, mesmo em dias chuvosos, nós devemos usar filtro solar sim. E o mais importante, a partir de 6 meses de vida, já é recomendado o uso do filtro solar. E tem um fator necessário lá, fator 50, fator 60, que é o mais seguro possível? Ou isso depende também da cor da pele, se é mais branquinha, se é um pouco mais escura e também da intensidade do sol? Essa é uma dúvida muito frequente da população, achar que o fator 99 protege mais que o 30, mas isso não é inteiramente verdade. Os estudos já mostram que está bem consolidado que o filtro solar com FPS, que é aquele númerozinho que vem ao lado ou embaixo da marca, de 30 em diante já protege igual. É só o tempo de exposição que deve ser controlado, ou seja, o fator 70 ou 99 protege um pouco mais de tempo que o fator 30, mas eles protegem da mesma intensidade. Outras medidas ajudam muito no combate, tanto às queimaduras solares quanto ao câncer de pele. Então, o uso de roupas UV, que cobrem até aqui o punho e já tem fatores de proteção embutidos nela, é um método muito importante. Quando você for à praia, você ficar embaixo do guarda-sol, isso também é importante como medida física. O uso de óculos escuros, adequados, que também protegem a saúde dos olhos, e evitar os horários de pico da incidência da radiação solar, que é entre 10 da manhã e 3 da tarde. E aí, quais são os primeiros sinais que a pessoa tem que estar atenta para começar a investigar se aquela pintinha, se aquela manchinha pode ser algo mais grave, pode ser uma doença? A partir de que momento é um sinal de alerta realmente de que o que a gente tem no rosto ou na pele pode ser algo não só estético, pode ter uma doença ali se desenvolvendo? Bom, assim, vale lembrar, assim, sem pânico também, Todos nós temos sinais e pintas, mas alguns sinais são importantes na observação de uma possível transformação para o câncer de pele. Então a gente tem uma regrinha do ABCDE, mas em termos gerais, o que isso significa? Aumentou de tamanho, mudou de cor, mudou de forma ou mudou de aspecto, fazendo um mapa ou com várias cores em cima da lesão que não era assim antes, é a hora de procurar o dermatologista. E aqui na Acesso Saúde,
Os pacientes têm a possibilidade de fazer, além da consulta, todos esses exames aqui mesmo na clínica. Qual que é a importância disso e quanto que facilita conseguir fazer tudo aqui mesmo dentro do consultório, doutor? Bom, aqui na Acesso Saúde a gente realmente disponibiliza toda essa investigação, desde a consulta dermatológica especializada. Em caso de dúvida, nós fazemos o procedimento cirúrgico, que é a biópsia, que é um pequeno procedimento cirúrgico. Também nós já encaminhamos para o laboratório para análise daquele material e, por fim, fazemos a cirurgia curativa em casos necessários. E tem uma periodicidade que o paciente precisa vir ao dermatologista uma vez por ano, a cada 6 meses, justamente para saber em que condição que ele está? Isso. Em termos de prevenção, sim, é necessário, como boa prática dermatológica, que todas as pessoas, a população em geral, visitem o dermatologista uma vez por ano. Infelizmente, em tumores como o melanoma, que é um tumor muito grave de pele, se o paciente procurar em estágios mais tardios, ele infelizmente pode levar ao óbito. Na outra vertente, os cânceres de pele não melanoma têm taxas de cura altíssimas. Durante a consulta dermatológica preventiva, nós fazemos um exame que é a dermatoscopia, que é o uso desse aparelho. Então a gente localiza as pintas, nós examinamos dessa forma, não dói nada. O exame é puramente de imagem e é muito interessante que pintas, mesmo pequenas, podem já ser um câncer de pele. É muito comum na população em geral só procurar o câncer de pele em estágios avançados. Então, o câncer de pele ele cresce, na maioria das vezes, de forma gradual. É muito lenta a progressão. E, infelizmente, os pacientes só procuram quando começa a sangrar, porque dor não existe no câncer de pele. Na maioria dos cânceres de pele, eles não têm sintoma. Então, por isso que acontece a demora. Então, durante o exame, nós colocamos este aparelho e nós conseguimos ver toda a estrutura da lesão e aí a gente conseguir ter um direcionamento se ela é benigna, maligna ou suspeita. E além de tudo isso que a gente conversou especificamente sobre a doença do câncer de pele com o Dr. Allen, aqui na Acesso Saúde vocês oferecem outros procedimentos também em relação à pele para os pacientes. Queria que o senhor explicasse e falasse um pouquinho sobre eles. Isso, a dermatologia é muito ampla, então eu costumo dizer uma dica bem simples para o paciente. Tudo que você conseguir enxergar, a dermatologia é capaz de tratar. Então, doença nos cabelos, qualquer tipo de lesão de pele, coceiras em geral, lesões, caroços, verrugas, pintas, sinais que você não gosta por qualquer motivo que seja e alterações nas unhas. Lembrar que aqui na clínica nós tratamos desde a faixa etária infantil, desde o bebê até o paciente idoso em qualquer âmbito da dermatologia. Muito bom, obrigado por todas essas informações. Tem bastante coisa, acho que as pessoas ainda não estão atentas, ou alertas por quanto que é importante a gente cuidar da pele, como a gente cuida das doenças do coração, como a gente cuida de outras partes do nosso corpo e acabam deixando por um segundo plano. E às vezes acaba sendo tarde demais. Então ter essa prevenção e procurar o médico pelo menos uma vez por ano, como o Dr. Allen falou, é fundamental para a gente também ter uma boa saúde da nossa pele, né, doutor? É verdade. Como havia mencionado, se você todo ano tiver o hábito de ir ao dermatologista, você consegue evitar muitas complicações, evitar com que manchas piore, você consegue evitar a progressão de um possível câncer de pele. E é sempre importante a gente fazer medidas preventivas ao invés de tratamentos mais invasivos ou mais complicados. Se você quiser saber mais informações, é só acessar as redes sociais da Acesso Saúde de Cascavel ou de Toledo. Pode falar com os atendentes direto lá no WhatsApp, que você vai ser muito bem tratado, recebido e depois encaminhado aqui para a sua consulta na Acesso Saúde.